Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração, mas também os alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar, de ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar ao seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é empreendedores de sucesso. Por que são tão raros? Aqui ao meu lado, para conversar sobre este assunto, a empresária Isabel Baggio. Ela é diretora do jornal Correio Lagiano, aqui do município de Lages, em Santa Catarina, presidente do Instituto José Pascoal Baggio, vice-presidente da Associação das Organizações de Microcrédito de Santa Catarina, ANCRED, presidente da Associação para o Desenvolvimento da Família, o Banco da Família, além de ser conselheira do Instituto Evaldo Lodge, do Sistema da Federação das Indústrias de Santa Catarina, e atualmente preside o Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado de Santa Catarina. A Isabel Baggio é formada em Administração de Empresas pela Uniplac, e tem pós-graduação em Marketing pela FURB, além de um MBA em Administração Global pela UDESC-ESAG, Universidade de Lisboa. Já atuou como presidente da Associação dos Diários do Interior do Brasil, ADI Brasil, do Conselho Geral da Agência de Desenvolvimento da Serra Catarinense, da Associação dos Diários do Interior de Santa Catarina, da Associação Comercial e Industrial de Lages e também atuou como coordenadora do Conselho Estadual da Mulher Empresária da Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, FACISC. Isabel, prazer tê-la conosco aqui neste programa. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho à Universidade Federal, então é uma experiência nova estar aqui no meio dos alunos e da universidade e do meio do saber. Então, cumprimentos a todos e agradeço a oportunidade de estar aqui. Ok, mais uma razão então para nós darmos as boas-vindas. Então, seja bem-vinda aqui à Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, como normalmente nós fazemos neste programa, a gente exibe uma pequena reportagem que ilustra o tema sobre o qual nós conversamos nas teleconferências. Vamos acompanhar a reportagem que ilustra o tema de hoje. Ser empreendedor é essencial para o sucesso empresarial. Mas você sabe o que é ser empreendedor? Confira na matéria a seguir. Percebemos ao longo do tempo diversas maneiras de pensar o empreendedorismo. Ele já foi o indivíduo dinâmico que corre riscos moderados e exercita o controle sobre a produção e não apenas para o seu consumo pessoal. Já foi aquele que intervém no processo de criação e desenvolvimento das empresas por suas necessidades, conhecimentos, habilidades e valores. Já foi o que possui um conjunto de características ou personalidades específicas que podem ser associadas ao sucesso nos negócios. E já foi a pessoa criativa com capacidade de atingir objetivos, manter alto nível de consciência do ambiente em que vive. Mas como saber quem é o verdadeiro empreendedor? Quais serão as qualidades que o definem? Segundo Anita Roddick, são aqueles que têm a visão de algo novo e a crença de que pode ser realidade. Um toque de loucura, pois o sonho de um empreendedor é geralmente um tipo de loucura. Habilidade para destacar-se, de ter ideias novas. Além de otimismo, conhecimento, criatividade e experiência. Apesar da busca por um perfil empreendedor, é difícil traçar as características que levam ao sucesso empresarial. O caminho está em errar, persistir e corrigir os erros cometidos. Muito bem, aí a gente pode ter um pequeno retrato de quais seriam as características ou condições para alguém ser identificado como empreendedor. E eu começo essa conversa com a empresária Isabel Baggio aqui, que pela primeira vez está conosco na Universidade Federal de Santa Catarina, está conosco nesse programa, para tentar entender como é que se faz um empreendedor. Você vai nos apresentar aqui alguns passos necessários à construção de um empreendedor, é isso, Isabel? É verdade, e os passos, além de necessários, eles são apenas um norte, porque é o dia a dia e a observação do empreendedor e de si próprio é que fazem com que esse empreendedor
possa ser a cada dia melhorado, lapidado, porque esse é um produto que tem que ser melhorado a cada dia. Então vamos começar apresentando os slides ali que mostram os passos, e a Isabel obviamente vai comentar em cima deles, os passos para se fazer um empreendedor. Olha aí. Então vamos falar um pouquinho, né, das 10 características e tem mais 2 aí no final. Mas então, a busca da oportunidade de iniciativa. Muitas vezes o empreendedor fala sobre a sua ideia, sobre o que pensa, mas a maioria das vezes as pessoas não creem nele. Então, o empreendedor é um ser que tem um voo solo durante toda a sua vida de empreendedor. Ele vê mais à frente as coisas, ele percebe coisas mais adiante e por conta disso as pessoas não acompanham. Então, ele sempre tem que estar, né, abrindo os caminhos para que os seus seguidores, aqueles que ele consegue convencer, venham atrás, lhe ajudando a acompanhar compartilhar aquela visão que ele crê. Né? Bom, depois temos a persistência, porque imaginamos que a persistência é algo que no dia a dia atravessamos obstáculos e que esses obstáculos, chegando lá no final, eles se tornam o sucesso, né? Se são superados. E obstáculos todos temos a todo tempo. Então, essa capacidade do empreendedor superar esse obstáculo e mesmo assim estar convencido de que aquilo que ele enxergou na frente é verdadeiro e é o que é real e é que é atingível, então essa persistência também é uma característica. Eu traria também uma outra característica que é correr riscos, que são vários, né? Seja, há algum tempo onde tínhamos inflação, era um cenário de correr risco porque o dinheiro se consumia em si mesmo. Bom, hoje nós temos, então, uma economia estável, mas tem a concorrência, tem um mercado totalmente modificando todo o tempo. Então, quer dizer, esta necessidade de correr riscos é algo também que o empreendedor precisa ter dentro dele e como sua qualidade. Bom, tem mais um outro tema que eu gostaria de ressaltar, que é a exigência da qualidade e da eficiência. Né? Por quê? Porque o empreendedor é sempre um ser insatisfeito, ele precisa sempre fazer melhor e ele sempre pensa que ele pode fazer melhor. Então, quando ele está satisfeito, ele nunca está. Porque algo que está realizado é uma alavanca para ele seguir adiante e fazer uma outra coisa muito melhor, com mais capacidade, mais rapidamente, com mais eficiência, o melhor produto. Então, é um ser eternamente insatisfeito. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, que seria o comprometimento. É algo que cada vez mais, no mundo, na economia, na diversidade que nós temos hoje, o comprometimento é necessário. Então, muitas vezes ele sacrifica a sua família, ele sacrifica o seu próprio lazer, ele até exige das pessoas que estão à sua volta a mesma coisa, porque ele não compreende que as pessoas não achem aquilo importante e necessário. Então, o comprometimento com o cliente, com o fornecedor, com o seu objetivo é algo que está muito... que faz parte do seu comportamento. Então, tudo é o negócio. Né? Muitas pessoas reclamam, a família reclama, não importa. O negócio é o número 1 e todos têm que concordar com isso, porque senão as coisas não funcionam. Bom, a busca de informação é mais um item importante. Quer dizer, cada vez mais sempre foi, mas as informações que nós temos hoje são infinitas. E o que ocorre hoje? Talvez uma das maiores dificuldades em relação à informação é o empreendedor, ou todos, filtrarem essa informação e concluírem que tem que chegar a um limite onde ele não busque mais informação, porque qualquer tomada de decisão, se postergada, também é um problema. Então, esta informação, apesar de insuficiente, a decisão tem que existir. Então, a informação está aí mesmo, é para todos com muita facilidade, mas a decisão, pelo número de informações, é muito grande. Bom, o estabelecimento de metas também é algo que é imperdoável não ter. Temos que planejar, temos que monitorar essas metas e temos que rever a todo tempo para que a gente veja se tem que adequar os passos ou seguir no caminho que foi planejado. Então, já linka com o tema seguinte, que é planejamento e monitoramento sistemático. Quer dizer, planejar e simplesmente esquecer o planejamento
não resolve. A gente precisa planejar, estabelecer as metas e monitorar sistematicamente para que se façam os ajustes necessários quando for conveniente. Depois temos aí persuasão e rede de contatos. Esta especialmente, eu diria que é algo que precisa ser muito percebido. O que é uma rede de contatos? É a gente lançar a mão das pessoas à medida das nossas necessidades, mas para isso nós precisamos sempre buscar a manutenção dessas redes de contatos, que significa um telefonema, uma visita, um acompanhamento da carreira da outra pessoa, porque em alguma situação ou outra, essas pessoas vão ser necessárias para que a gente possa alcançar as nossas metas. E claro, a persuasão é porque a gente precisa, né, o empreendedor precisa convencer os outros a seguirem com ele, a defenderem com ele o seu objetivo, ou o desenvolvimento de um produto, ou seguir o negócio. Então, essas duas situações, tanto a persuasão com a rede de contatos, é muito importante. Aí eu seguiria com a independência e autoconfiança. Muitas vezes o empreendedor é só ele que enxerga aquilo que é positivo e aquilo o objetivo que ele precisa atingir. Então, essa autoconfiança é algo que não se compra, eu digo que não se compra em supermercados, né? Uhum. A autoconfiança é algo que está dentro dele e que ele precisa, mesmo que os outros não concordem com ele precisa seguir o seu caminho e muitas vezes andar muito sozinho para convencer os outros a depois aderirem àquilo que ele vê como importante. Ele acredita. Inovação, né? Hoje, então, eu acrescentaria mais inovação, porque o mundo pede inovação. E inovação não são coisas grandiosas, e sim resultados de ações feitas de uma melhor forma. Essa inovação, que seja até trocar uma cadeira de lugar, porque, enfim, aquela cadeira ali, naquela situação, não traz o melhor resultado. Claro, de uma forma simples falando. E a resiliência, que eu também acrescentaria, que se usa muito na física, mas a capacidade que o empreendedor deve ter hoje, com o estresse que temos, com as dificuldades que temos, com a exigência que o mercado nos dá, nós precisamos ter uma força de um metal. Porque é muito fácil, né, o mundo corporativo, o mundo da exigência, as diferentes formas das pessoas enfrentarem as coisas, do mundo do trabalho, exige que a gente seja como metal firme, quer dizer, se o objetivo é claro, se existem provas de que aquela situação nós vamos conseguir alcançar, se existe um planejamento, então isso tem que acontecer, né? Então, a resiliência também faz parte de uma atitude empreendedora. Bom, eu queria retornar agora ao tema essencial da nossa conversa, ao título da apresentação que a empresária Isabel Baggio nos traz aqui, que é Empreendedores de Sucesso, por que são tão raros? E queria ouvir de você qual é a sua convicção a respeito disso, para a gente poder entender, porque afinal é um tema presente no mercado corporativo já há algum tempo, a academia tem se debruçado sobre analisar o empreendedorismo, relatar casos, enfim, trazer à tona essas condições e características, e você traz essa pergunta, né? Por que eles são tão raros? O que está acontecendo com os empreendedores, Isabela? Bem, eles são tão raros porque é muito difícil ter esse rol aqui de características que eu trouxe para a gente conversar. É difícil isso. É muito difícil a gente conseguir, num conjunto do dia a dia, atender todas essas premissas. E o que faz com que, ao longo do tempo, se nós não tivermos um pouco de cada, claro que nós não podemos ter 100% de tudo, porque isso seriam seres... ideais, digamos assim. Seria muito bom, seriam seres superiores, né? E nós estamos aqui aprendendo. Então, o aprendizado disso e a observação disso me traz a consciência de que é muito mais fácil desanimar, é muito mais fácil ir atrás do que sair na frente. Ou se acomodar. Se acomodar numa situação, ou se acomodar
está tudo bem, é muito mais fácil a gente não se indignar do que se indignar. E a indignação faz parte também do empreendedor. O empreendedor é um ser que não está bem porque ele quer fazer coisas diferentes, ele quer tornar o mundo diferente, e a partir daí ele começa a ter as dificuldades, começa a ter os empecilhos, ele começa a ter pessoas que não concordam com ele, pessoas que não acreditam que aquilo vai ser adequado, enfim, todo um conjunto de coisas, e aí isso vai rareando. Então, as pessoas vão caindo pelo caminho, os empreendedores vão se desgastando, as pessoas vão perdendo o fôlego, vão perdendo o ânimo, vão perdendo as suas capacidades, dizendo, olha, eu vou talvez fazer alguma coisa que eu não precise, né, me expor. Porque isso traz exposição, isso traz frustração, isso traz a finalização de um negócio. Nem todos os negócios que estão no sonho das pessoas, nós podemos chegar a um passo intermediário e ver que pode ter sido uma frustração. E ver que a pessoa vai ter que fechar a porta do seu negócio. E aí, o que acontece? Ele se frustra. E para ele não correr todo esse risco de retroceder, a pessoa não faz. E aí, ela desiste, acomoda, enfim... Exatamente, e aí ela não faz. Então, tem dados aí do Sebrae, por exemplo, que a maioria das empresas não chega passados 2 anos. Pois é, essa é uma informação que é recorrente em outras conversas que tivemos, mesmo dentro desse programa aqui, com outros convidados, essas informações sempre circulam, né? Quer dizer, os dados, as estatísticas revelam que é muito breve a existência de boa parte das empresas que se instalam, fruto, talvez, de não se encaixar em algumas dessas condições ou características e, de fato, daquela pessoa não se revelar um verdadeiro empreendedor. Exatamente. E aí falta preparo, quer dizer, o sistema, eu diria muito que o sistema educativo, não educativo da escola, mas do preparo do empreendedor, ele é deficiente porque ele não prepara o empreendedor e ele não prepara o empreendedor para a saúde do negócio. Então, existem experiências, por exemplo, na Alemanha, que são muito saudáveis, que são, por exemplo, hoje, se alguém quiser abrir um negócio, ele vai lá, registra o negócio, a junta comercial, o contador, enfim, toda a parafernália formal do negócio, e ele simplesmente abre a porta. Mas ele não sabe trabalhar o preço, ele não sabe trabalhar o produto, ele não sabe gerir as pessoas, ele não sabe fazer um relacionamento com o banco, ele não sabe trabalhar com o fornecedor e com o cliente. Quer dizer, ele tem a vontade, mas ele não sabe. Então, voltando para a Alemanha, o que acontece lá? Isso foi uma experiência que eu tive, que eu tomei conhecimento quando era presidente da Associação Comercial. Nós fizemos uma missão até lá e existe lá a Câmara de Artes e Ofícios de Munique da Alta Baviera. Como é que funciona? O empreendedor quer abrir um negócio, ok. Então, ele vai para uma escola de mestre. Aí ele se prepara e dentro desse tempo de preparo, ele aí escolhe e chega à conclusão de que ele será ou não será empreendedor. E aí sim, o Estado lhe dá a documentação necessária, se ele passar por todo esse teste, ele dá a documentação necessária para ele abrir sim a sua porta. Aí o Estado conclui, você está habilitado a empreender. Exatamente. Então, ele tem o crédito, ele tem a escola e ele tem o conhecimento técnico do negócio. Então, aí ele pode abrir com uma probabilidade de maior sucesso o seu negócio. Mas aqui o sistema é outro e assim, as pessoas não se preparam muito para isso e aí chegam em sucesso. Nós já conversamos aqui também sobre outros aspectos em outras oportunidades, né? Que são aqueles aspectos relativos, digamos assim, à cultura que existe. E aí falamos aqui já de cultura gerencial, de cultura empreendedora, de planejamento, da necessidade de se preparar para... E me parece que, de fato, essa questão da formação do empreendedor é possível. As pessoas não necessariamente nascem empreendedoras, elas podem se formar empreendedoras. Sem dúvida. Onde é que nós poderíamos começar a formar um empreendedor? Isabel, na escola, por exemplo? Sem dúvida. Numa cultura financeira, junto às crianças? Eu vejo que, assim, o empreendedor precisa ser despertado. E todos os indicadores dizem que é na infância que as crianças começam a pensar um pouquinho o que gostaria de ser. Mas a criança não sabe que existe empreendedor.
A criança quer ser professor, quer ser médico, quer ser dentista, sei lá, várias profissões. Mas ela não diz, eu quero ter o meu negócio, eu quero ser empreendedor. Porque não foi apresentado a ela esse ser. Porque ele não tem uma profissão definida. Né? Ele pode estar em todas as profissões. Pode ser empreendedor em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, fica difícil para a criança sonhar ser empreendedor, porque ela não sabe que isso existe. Bom, e aí isso vai no ensino básico, aí isso passa para o segundo grau, passa para a universidade, onde mesmo na universidade as pessoas querem ter uma profissão, mas elas não querem ser empreendedor, porque a universidade também não ensina o empreendedor. Né? Então, e aí, voltando aos cursos técnicos, enfim, não existe uma cultura no meio acadêmico, desde a pré-escola, desde a escola, né, dos primeiros anos de ensino, as pessoas não sabem o que é empreendedor. E aí, quando chega no negócio, a pessoa não está preparada.